Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar as nossas operações com números inteiros. A gente já viu a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Agora, a gente vai ver mais uma operação muito importante, que é a potenciação. De novo, a gente tem que sempre lembrar da tabela dos sinais. Essa tabela a gente viu que vale para multiplicação e para divisão. Quando a gente multiplica ou divide positivo por negativo, vai dar uma resposta positiva. Quando a gente multiplica ou divide dois sinais negativos, também vai dar uma resposta positiva. Quando a gente multiplica ou divide sinais opostos, seja positivo por negativo ou negativo por positivo, vão dar respostas negativas. Mas se eu falei para vocês que hoje a gente vai ver potenciação, por que eu estou voltando nessa tabela de multiplicação e divisão? A gente não pode esquecer, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação, né? Coloquei até para vocês lembrarem aí, ó. 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, resultando em 16. Então, essa parte da potenciação mostramos aqui como uma multiplicação. Por isso que a tabela da multiplicação e divisão vale também para potenciação. A potência ela é uma multiplicação na forma reduzida. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Beleza? Então estejam com essa tabela dos sinais em dia. Coloquei mais um exemplo aí. Às vezes a gente vê os números entre parênteses. Esses parênteses podem fazer falta. Nesse primeiro caso aí, eu coloquei 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 16. No segundo caso, eu coloquei 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, vai dar 9. Muito parecido com o que a gente já tinha visto. Mas agora notem a diferença. Nesse aqui, a gente tinha 5 ao cubo. Agora a gente tem menos 5 ao cubo. A gente já sabe que a potência é a multiplicação de um número por ele mesmo. Quem vai dizer esse número de vezes é o expoente. No caso de menos 5 ao cubo, o expoente é 3. Então a gente vai multiplicar o menos 5 por ele mesmo 3 vezes. Aqui, ó. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. O número está certo. Mas agora a gente tem que ter cuidado com os sinais. Ó. Menos vezes menos vai dar mais. Vezes menos vai dar menos. Por isso que a nossa resposta é menos 125. Beleza? Próximo aí. Coloquei aí umas coisas que a gente tem que ter bastante atenção. A gente não pode confundir esse caso com esse. Esse aqui é um número positivo elevado ao cubo. Aqui é um número negativo elevado ao cubo. Então, não confundam, só porque são parecidos, eles não são iguais. Um é mais 3 e o outro é menos 3. Se a gente fizer o desmembramento para multiplicação, observem. Notaram a diferença? Do lado esquerdo, 3 vezes 3 vezes 3, dando 27. Do lado direito, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vai dar menos 27. Outra coisa que pode gerar dúvida, isso e isso.
Nesse primeiro caso, apenas o número está elevado a 3, o sinal não está. Por isso que eu fiz esse desmembramento aqui, ó. O sinal do lado de fora e o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Nesse caso, o número e o sinal. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ah, professor, mas deu a mesma resposta, ó. Menos 27 e menos 27. Isso aqui a gente vai ver no exemplo de baixo. Será que sempre vai dar? Coloquei agora menos 8 ao quadrado. E embaixo, menos 8 ao quadrado. Percebam, a resposta é diferente, né? Menos 64 e mais 64. Quando que a gente vai saber se é igual ou não? Isso aí a gente tem que ter noção seguinte. Os números são divididos em duas classificações, ou par ou ímpar. No caso dos expoentes, qualquer número, independente se ele é positivo ou negativo, se ele tiver elevado a um expoente par, a resposta vai ser positiva. Qualquer número, independente se é positivo ou negativo, se ele tiver elevado a um expoente ímpar, a resposta vai repetir o sinal da base. Aqui, ó. 3 é um número ímpar, então vai repetir o sinal da base. Só que a base é 3 positivo. Deu 27 positivo. O que fez a nossa resposta final ficar negativa foi esse menos aqui, ó, que não está nem participando da potência. Nesse caso aqui, a mesma coisa. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, que é 64. Ficou negativo por causa desse menos. Então, isso é uma regra muito importante. Expoente par, resposta positiva. Expoente ímpar, repete o sinal da base. Beleza? Coloquei mais um exemplinho, né? Quando for tudo positivo, não importa os parênteses ou não. Se o 6 aí tiver entre parênteses ou não, a resposta vai dar certo. É a mesma sempre. Alguns exemplos que eu coloquei para vocês aí. 30 ao quadrado, 900, porque é 30 vezes 30. 7 ao cubo, 343, porque é 7 vezes 7 vezes 7. Menos 10 ao cubo vai ser menos 1000, porque é menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. O expoente ímpar repetiu o sinal da base. Base negativa, resposta negativa. Na letra D, a gente tem menos 9 elevado ao quadrado. Expoente par, resposta positiva. O mesmo vale para a letra E. 11 ao quadrado, 121. Percebam que na D e na E, ambos estão elevados a expoentes pares, por isso que a resposta é positiva, mesmo a base sendo negativa ou a base sendo positiva. Na letra F, menos 2 é um número negativo, elevado a um expoente ímpar, repete o sinal da base. Na letra G, tomar muito cuidado, o menos não faz parte da base. Então, por mais que a resposta seja negativa, só ficou negativa porque tinha o menos fora dos parênteses. Na letra H, a gente tem o zero, né? O zero é o número que eu sempre estou falando com vocês. 0 vezes 0 sempre vai ser zero, independente do número de vezes. Por isso que 0 elevado a qualquer número é zero. Beleza? No mais, desejo para vocês bons estudos. Fiquem atentos ao Google Sala de Aula, aos exercícios semanais. Tem muita gente entregando o exercício sem anexo, tem muita gente entregando o exercício sem nome. Então, atentem-se a esses dois casos. Exercício sem anexo e exercício sem nome não serão corrigidos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar. Um abraço a todos, bons estudos.